Olá, hoje nós trouxemos para conversar com vocês um jovem líder empresarial muito prestigiado, muito respeitado, é o Wandemir Francesconi Júnior, que além de outras coisas é vice-presidente da Fiesp, é alguém que está exercendo uma atividade muito importante para que a indústria brasileira tenha o sucesso que nós esperamos. Obrigado, Júnior, de você atender o nosso convite aqui. Obrigado a você, é uma honra para nós podermos falar aqui um pouquinho sobre a indústria, sobre o que nós estamos fazendo. É muito bom essa oportunidade, muito obrigado. Então, ele fez engenharia de produção na Poli. Depois ele se pós-graduou em administração pública em Harvard, nada menos de Harvard. Olha, gente, que exemplo para vocês que querem ascender nas suas carreiras. Conta um pouquinho dessa história, Júnior. Então, eu sempre fui bem na parte de exatas, né? E então engenharia era uma coisa que estava no meu caminho natural. Mas ao mesmo tempo, por incrível que pareça, eu sempre gostei da área diplomática. Quando eu fui prestar vestibular, eu tinha dúvida se eu queria fazer engenharia ou se eu queria fazer diplomacia. E acabei indo para a engenharia, que era também, de alguma forma, poder dar continuidade nos negócios da família, né, que são empresas industriais. E engenharia de produção, porque efetivamente a gente produz, é a engenharia que mais me atraiu naquele momento. Eu terminei a faculdade, já tinha trabalhado em bancos, em indústrias, como estágios da própria faculdade. E aí, como empresa familiar, ou eu faria a pós-graduação já logo na sequência, para ficar 2 anos fora, que era o que exigia, né, fazer um mestrado em Harvard ou em qualquer outra faculdade são 2 anos. E então eu falei, eu tenho que ir já. Eu tinha boas notas e isso me abriu as portas, porque eu acabei entrando para fazer essa pós-graduação com 23 anos, que é muito cedo. Mas o desafio foi exatamente esse, dizer que se eu não fizesse naquele momento, eu depois poderia não conseguir fazer mais. Ficando trabalhando aqui. Exatamente, ficando esse full time lá. E quando escolhi a administração, tanto pelos negócios, como isso de alguma forma enxerguei que abriria a porta para a questão daquilo que eu gostava também, que era a questão da diplomacia, que era a questão de poder negociar, que é a questão de efetivamente servir ao país. Eu estudei na USP, mas o fato de eu ter estudado lá tirou a possibilidade de alguém estudar lá. Eu venho de uma família que, obviamente, poderia pagar pelos meus estudos, e eu lá estudei de graça. E eu entendi desde sempre que eu tinha que devolver isso. Olha que bonito, hein? Olha isso. E como é que eu poderia devolver isso? Exatamente trabalhando em outras entidades, como voluntário, entidades que são sem fins lucrativos, entidades que defendem setores, defendem crescimento, defendem geração de emprego, e achei que essa seria uma forma de eu claramente poder retribuir. Então foi isso que levou ao meu caminho aí dentro da Fiesp, né, Federação das Indústrias, do Centro das Indústrias. Hoje faço uma série de trabalhos voluntários na área de educação, né, SESI, Senai. Então, é muito gostoso você poder fazer aquilo que gosta e, ao mesmo tempo, ter a sensação do dever cumprido, do dever bem feito, no sentido de prestar serviço à população, de retribuir aquilo que você obteve de uma forma, assim, gratuita, né? É muito bom isso, é muito gostoso. Que bonito. E como é que anda a nossa Fiesp? Então, a Federação das Indústrias, ela reúne os 130 sindicatos patronais, né, sindicato das indústrias do estado de São Paulo. São 130 setores diferentes que se reúnem na federação. A indústria vem passando por muitos anos no Brasil por uma dificuldade muito grande, né? A indústria já representou 20 e tantos % do PIB nacional, hoje representa 11%. E um país, para ele ser desenvolvido, ele precisa ter uma indústria forte. Qualquer investimento na indústria, ele multiplica esse investimento no país por 2,3 a 2,5 vezes.
Investimento em outros setores multiplica por 1, alguma coisa. Então, o investimento na indústria é aquilo que traz mais agregação de valor ao país, em termos de impostos, em termos de geração de emprego, em termos de oportunidade. E, nesse sentido, a indústria ela tem que ser cada vez mais desenvolvida e ter a oportunidade de crescer, porque isso vai fazer o país crescer. Quais são os problemas que levaram a indústria a perder essa participação no PIB, Júnior? Então, o investimento industrial, ele é um investimento que exige capital, né? E capital de uma maneira que seja competitiva. Enquanto no restante dos países há um estímulo à produção industrial, isso não significa subsídio, mas sim estímulo. O que significa estimular? Ter políticas voltadas, políticas de país, políticas de governo voltadas a esse crescimento, ter condições de investimento, ou seja, que as taxas de juros sejam atrativas, que o dinheiro investido efetivamente retorne. E o país, por um bom tempo, deixou de olhar para isso, já há bastantes anos. E ao deixar de olhar para isso, o que acontece? Outros setores têm, por exemplo, políticas claras. Então, você pega o setor agrícola, que também é industrial, né? Ele tem o Plano Safra. O Plano Safra é uma condição de investimento a juros competitivos que permite os agricultores investirem e terem retorno. A indústria, por exemplo, não tem um plano indústria, né? Em outros países do mundo, na China, na Alemanha, na Itália, países desenvolvidos, no Japão, existe esse tipo de plano. E esse tipo de plano ele vem por quê? Exatamente porque depois o retorno que se traz ao país é um retorno que vai multiplicar, que vai gerar emprego, que vai dar condições da população comprar. E quanto mais a população tiver condição de comprar, mais o país cresce, mais os setores crescem. Isso, infelizmente, no Brasil, deixou de ser olhado. Do ponto de vista financeiro, com os juros que o país vem exercendo aí nos últimos anos, são juros que são impeditivos do investimento na indústria. Uma pessoa que tem dinheiro, ela vai preferir deixar o dinheiro aplicado no banco, ao invés de efetivamente investir, gerar emprego, criar renda. Então, precisa ter uma política voltada para isso, uma política como país. Isso que, por exemplo, o Trump está começando a fazer nos Estados Unidos, que a gente pode discordar e discorda da forma como é feito, mas a pandemia ela deixou muito claro que aqueles países que não tinham condições próprias de produzirem tudo o que precisam, sofreram na pele claramente. Então, por mais que o mundo seja globalizado em todos os sentidos, há situações que nós temos que manter dentro do próprio país. Porque acontece uma situação como essa, quem podia imaginar que haveria uma pandemia? E o que aconteceu? Faltou produto em tudo quanto é lugar, dos mais diversos tipos de produtos. Por quê? Porque não se tinha produção. Então, depois da pandemia, os países voltaram a olhar para dentro do próprio país, né? Os governos voltaram a olhar e perceberam a importância de determinados setores, a gente tem que ter de qualquer maneira dentro do país. Então, o Brasil também tem condições disso. Nós somos afortunados no Brasil. O Brasil é um país de bom clima, de boas condições, que permite produzir absolutamente tudo. Nós temos praticamente tudo no país. Você acha que com a atual entrega do Ministério da Indústria e Comércio para o vice-presidente, para o Geraldo Alckmin, houve uma sinalização que trouxe esperança para o setor ou não? Houve uma sinalização no sentido de ser uma política industrial definida, clara, né? Tem boa intenção, mas precisa mais do que isso, né?
Então, nós precisamos fazer valer das nossas defesas comerciais, nós precisamos fazer valer das regras de política internacional para que a gente não sofra os dumpings que a gente sofre, a gente precisa fazer valer a nossa capacidade de negociação para não entrar em, por exemplo, como isso que a União Europeia que está nos oferecendo agora, essa parceria que é importante, mas eles criticando do lado de cá, dizendo que nós damos subsídios, quando, na verdade, eles são os maiores subsidiadores agrícolas do mundo. Então, essa habilidade de negociar, né, é que vai fazer a diferença no desenvolvimento de todo o país. E, infelizmente, aos trancos, mas é isso que o Trump está fazendo dos Estados Unidos, por exemplo, obrigando a determinados direitos que eles efetivamente têm serem validados. É a melhor forma? Com certeza não. Agora, eles têm poder para isso? Tem, porque são ainda o maior mercado consumidor do mundo. O Brasil também é um mercado muito grande. E quanto mais nós conseguirmos diminuir as desigualdades sociais, de maneira que a população como um todo tenha condições de compra, mais forte a gente vai ficar. Agora, Júnior, o Sistema S é um case em educação, né? Graças a Deus. Uma educação que deixou de lado aquela tônica da escola convencional que só transmite informações que nem sempre vão ser necessárias, não servem para a vida, né? Servem para o deleite, né? Para uma teoria. Sim. Se nós tivéssemos tido uma educação de qualidade, nós não teríamos suprimento a essa falta de mão de obra qualificada, etc. Sem dúvida. Eu acho que a educação é o que move, o que deveria mover um país. Porque a educação é a maior distribuidora de renda. A educação, ela liberta, né? Então, o jovem, a criança, ter a oportunidade de estudar, e estudar em boas condições, é o que a gente mais tem que lutar, no meu ponto de vista. Porque uma pessoa que tem educação acaba também tendo saúde, ela consegue discernir aquilo que ela deve fazer, o que ela não deve fazer com a própria vida, com a própria saúde. Então, a educação, ela é a base de tudo. E a educação fundamental, bem dada, ela prepara, ela é a raiz de tudo, ela é a base de tudo, né? Então, sem dúvida nenhuma, o SESI São Paulo, principalmente, né, Serviço Social da Indústria, ele se aprimorou muito nisso, né? Então, já desde 2007, nós temos o ensino fundamental em tempo integral. E é um ensino fundamental em tempo integral, onde o aluno efetivamente está ocupado o dia todo. Ele não está só fazendo recreação ou sendo colocado no esporte, que é importante e é complementar, mas ele está o tempo inteiro ocupado nas matérias básicas e também nas matérias que se entende que trarão desenvolvimento para aquela criança. Então, nós introduzimos, por exemplo, a robótica já no ensino fundamental. E o que é a consequência disso? Mostra claramente que o Brasil pode, que o Brasil consegue. Por quê? Porque os nossos alunos da robótica, eles são campeões mundiais, concorrendo com o Japão, com os Estados Unidos, com a Coreia, com a Alemanha, com a Itália, com os países tecnologicamente mais desenvolvidos. E por quê? Porque aquilo foi ensinado para a criança, primeiro como uma brincadeira. Então, aos 6 anos, a criança começou... Sedutor, né? Exatamente. Ela começou com o sistema Lego, que é um jogo. E dali foi abrindo várias oportunidades, como é que você constrói, depois se introduz o software. Então, hoje eles fazem efetivamente robôs. E esses robôs têm tarefas a serem realizadas. E não pensem que são tarefas simples. Singelas, né? São tarefas, e a maioria dessas tarefas voltadas para a solução de um problema diário. Então, por exemplo, tem um grupo de crianças que desenvolveu uma forma de que, para uma pessoa deficiente visual, como ela vai poder, por exemplo, adentrar o ônibus. E várias outras características que são coisas que a gente usa no dia a dia. Esse é o segredo
né, eu acho que a escola brasileira, assim, principalmente a escola pública, ela deixou de lado aquilo que é concreto, né? Então, é uma escola de transmissão de informações que perdeu o sentido no momento em que você, com um clique em qualquer bugiganga eletrônico, você consegue as informações mais atualizadas, coloridas, musicais, né? Esse é o segredo. Agora, o SESI não tem ensino superior nessas áreas exatas. Hoje nós temos o ensino infantil, o fundamental 1 e 2, o ensino médio, e já temos ensino superior no SESI em algumas áreas, como, por exemplo, na pedagogia. Isso eu lembro. E na pedagogia, exatamente pela necessidade de formação dos nossos próprios profissionais, que saiba ensinar, exatamente. Então, porque você é engenheiro, Júnior, eu acho que eu conversava muito com o Gerdau quando ele ia despachar com o Geraldo, e a gente ficava ali conversando e ele falava, eu tenho a receita para salvar o Brasil, nós precisamos ter mais escolas de engenharia, precisamos ter mais escolas de engenharia, né? E não há um incentivo que as pessoas sejam físicos, sejam matemáticos, engenheiros, né? Mesmo biólogos, tal. Então, as ciências duras, elas ainda tem uma grande necessidade no Brasil, né? Sem dúvida. A maneira que nós encontramos para dar vazão a essa demanda foi exatamente no ensino médio, fazendo o ensino médio articulado com o Senai. Então, o jovem ele estuda meio período no SESI e meio período no Senai. E o Senai é 100% tecnologia. Há também outras opções, porque nem todo jovem quer a área técnica, nem todo jovem quer a área de exatas. Agora, enquanto serviço social da indústria, nós tínhamos que, de alguma forma, mostrar para os jovens o quão bom é trabalhar numa indústria, o quão importante é uma indústria para o país. E, através dessas metodologias lúdicas mesmo, né, como, por exemplo, a robótica, como os vários laboratórios de ciências que nós temos, nós fomos mostrando o outro lado. Qual o outro lado? Por que é importante fazer isso? Como é gostoso fazer isso? Hoje, uma grande dificuldade média da população que estuda é a área de exatas, matemática, ciência. Há dificuldade nisso. E nós aprendemos a ensinar de uma outra forma. Esse é o segredo. E ensinar o porquê. Muitas vezes a criança recebe uma fórmula, ela vai decorar aquela fórmula, amanhã ela já esqueceu. Não é assim. Ela tem que entender qual é o resultado daquilo, o que isso vai trazer para a vida dela. Isso exige treinamento dos professores, isso exige treinamento dos próprios alunos. E nós conseguimos que eles comecem a utilizar todo esse ensino matemático para a vida útil deles. Então, eles vão desenvolver protótipo de ponte, eles vão desenvolver protótipo de soluções que eles mesmos querem dar a uma situação corriqueira. Está na mão deles escolher o que é isso, né? E isso que dá o sucesso dessa metodologia. Para você ter uma ideia, isso é inédito, eu acho que nem outras entidades privadas no país têm, mas dado o sucesso da robótica, desse sem número de vezes que as equipes do SESI são campeãs mundiais mesmo, começou a acontecer porque esses campeonatos são fora do país. Nos Estados Unidos existe uma situação que quando as crianças jovens competem, as universidades vão olhar, são os olheiros, como existem os olheiros do futebol, por exemplo, né? E esses olheiros são olheiros técnicos. E daí surge um termo em inglês que é o Dean List, que é fazer parte da lista do reitor. E quem são as crianças que fazem parte da lista do reitor? Quando a universidade, que vai lá de olheira, vê o desenvolvimento daquela criança, aquele jovem, e vê que ele é uma pessoa que no futuro fará a diferença. Não é só pelo resultado de notas histórico-escolar, é pela forma, pela desenvoltura dele, pela liderança dele perante a equipe, né? Pela performance. E pasme que muitos dos nossos alunos começaram, desses que vão competir mundialmente, começaram a ser chamados
para esse Dean List. E qual era a decepção? Porque eles eram chamados, mas o que eles podiam fazer? A maioria dessas crianças saíram do país, às vezes saíram para competir, às vezes a família não tinha dinheiro nem para comprar o passaporte. O SESI ele oferece absolutamente tudo isso. Toda a estrutura, ele banca, ele permite a criança ir acompanhada por pessoas que tenham condições de levar aquela equipe e tudo mais. Isso levou a nós, no Conselho Deliberativo do SESI, enxergarmos a importância de darmos bolsas para essas crianças que são crianças que têm esses jovens, que têm futuros promissores, né? E nós começamos esse trabalho há 2 anos atrás. A primeira lista que foi aprovada de faculdades, por faculdades internacionais, aconteceu já no ano passado, já tem uma turma em andamento. Nós entendemos que nós tínhamos condições de dar bolsa para 20 alunos escolhidos dentre os alunos terceiranistas do SESI, uma escolha feita por uma equipe de profissionais externa ao SESI, né, que vai olhar uma série de aptidões, inclusive as notas, né, desses alunos, e todos esses alunos passaram em faculdades. Tem aluno que passou em Harvard e chegou lá, além de tudo, ainda teve 100% de bolsa. Isso mostrou para o SESI que ele poderia aumentar esse número. Então, já nessa turma desse ano, nós aumentamos de 20 para 35. É uma oportunidade única. E esses jovens que estão estudando fora, eles têm um compromisso para com o país. É isso que eu ia dizer, porque eu converso às vezes com alguns cônsules, né, principalmente o do Canadá, e ele fala assim, eu gosto muito de estudante brasileiro. A única coisa é que eles depois não querem voltar para o Brasil. Exato. Né? Eles se acostumam com aquele nível, né? Que é superior ao nosso, né? Nós somos um país muito desigual, né? Sim. Então existe esse compromisso de voltar. A forma que nós enxergamos para isso, e obviamente isso em acordo com os pais, eles são menores, né? Quando foram com o início, muitas vezes são menores, né? É que eles têm que, depois terminado esse período de estudos, eles têm que trabalhar para uma empresa brasileira. Quando se diz empresa brasileira, não significa no Brasil. Sim. Porque, graças a Deus, há multinacionais brasileiras originárias do Brasil fora do país. Inclusive em grandes países e assim por diante. E eles estão muito felizes quando você os ouve pela oportunidade que eles estão tendo, pela oportunidade de trazer desenvolvimento para o próprio país. São jovens que aprenderam nesse sistema todo a fazer alguma coisa que vai servir para o outro, que vai servir para o próximo. Por mais utópico que isso pareça, do nosso ponto de vista, isso tem que fazer parte da base educacional. Sim. É claro que isso vai ser mais forte se vier do pai, da mãe, mas obviamente a escola também educa nesse sentido. E ela dando esses exemplos, são estímulos a que as crianças também pensem no próximo. Então, as brincadeiras, os jogos, e assim, essas competições são todas com temas ou relativos à natureza, relativos à preservação ambiental, relativos a uma solução de um problema de saúde, ou seja, coisas que a gente vai ajudar alguém. E isso é muito importante, porque já sai do princípio deles pensarem dessa forma, né? Então, é uma educação que ela vem no sentido mais amplo, uma educação completa, não só a educação... não é escolarização. Não é escolarização, exatamente. E eu acho que isso é fundamental e também traz aquela ideia de que educação é um processo permanente. Você tem de aprender durante a vida toda, né? Eu insisto muito com os nossos jovens aí, o dia que você não aprende nada novo, é um dia perdido. Você tem que aprender sempre alguma coisa. Mas como é que é o funcionamento? Porque a Fiesp tem inúmeros conselhos e não é? Cuida de quase tudo, Júnior. É porque a indústria ela é muito diversificada, né? E nós temos que defender os vários setores industriais.
defender o setor não significa só fazer aquilo que é do interesse do setor. Significa ajudar o país a ter condições para que todos os setores cresçam, né? Então, obviamente, nós temos desde conselhos temáticos ligados a cada setor, mas também temos conselhos sociais, conselhos ligados à saúde, à cultura, à música e assim por diante, porque são todos os componentes de uma sociedade no qual a gente tem que, de alguma forma, atuar para poder cada vez mais oferecer, né? E é esse o intuito. Então, são vários conselhos temáticos, né? Conselhos, por exemplo, tem o Conselho de Economia, tem o Conselho de Infraestrutura, tem o Conselho Jurídico, tem o Conselho da Cultura, vários conselhos que são compostos por industriais e por pessoas da sociedade de conhecimento renomado reconhecido naquelas áreas, né? E isso faz com que também o leque das decisões seja mais abrangente, né? E composto de visões diferentes, não é só a visão do industrial. Tem também, embora seja uma entidade industrial, tem também um componente da visão da sociedade de como é que deve se desenvolver. Por isso que esses conselhos são compostos dessa maneira mais completa. Tem também os departamentos. Aí os departamentos são técnicos, então esses departamentos são sempre voltados para áreas ligadas aos setores da indústria, né? Júnior, alguns setores industriais, pelo menos a gente olhando de fora, né, sou jejuno, assim, eles parece que arrefeceram. Por exemplo, a indústria têxtil, não é? Já foi uma indústria assim muito poderosa. Aparentemente, ela não se desenvolveu. Isso se deve ao quê? Ao desenvolvimento estrangeiro, uma competição, uma concorrência desleal, não sei, ou nós ficamos para trás em tecnologia? Na verdade, parte disso vem de uma competição que, no mínimo, é desigual, né? Então, até o ano passado, houve uma luta grande em relação àquela questão, por exemplo, da remessa conforme, que se falava lá, a regra das blusinhas e assim por diante. Por quê? Porque, na verdade, estava se permitindo que os produtos importados até $50 entrassem no país sem nenhuma tributação. Enquanto que os produtos fabricados aqui no país, gerando emprego aqui no país, gerando impostos aqui no país, eles eram tributados. Isso não é correto, isso é desigual. E quando a gente faz uma luta como essa, não é querendo que a população pague mais caro porque o produto aqui tem imposto. Não. Se o produto importado pode entrar sem impostos, que era isso que essa lei permitia, por que o produto nacional, que custe até $50, também não pode ser vendido sem impostos? Claro que pode. É uma questão de decisão, com uma diferença muito grande, que sendo produzido aqui, ele gera emprego aqui, ele distribui renda aqui. Então, o setor têxtil, fabricar roupa, é uma coisa que você pode fabricar no mundo inteiro. Fabricar roupa num país e mandar para outro país que fique dias em navio, que fique meses em navio, não tem problema nenhum, não é um produto perecível. Eu não sabia, por exemplo, até há pouco tempo, que a Lacoste faz a sua maior parte das suas camisas polo no Peru, em Lima. Pois é. Né? Me disseram que é por causa do algodão que lá se desenvolve melhor, por causa do clima de Lima, etc. Mas o mundo é assim hoje, né, ficou muito pequeno. Mas a gente vê muitos produtos, não estou falando só roupa, você vai comprar em qualquer lugar do mundo e depois você chega lá e vê Made in China. Exato. E por quê? Né? Porque a China, ela agora já melhorou nisso, mas ela começou fazendo esses produtos todos com uma mão de obra que, se aqui no Brasil fosse, seria considerada escrava, seria considerada subemprego, né? Seria considerado maltratar pessoas. Então, nós temos um regramento que, obviamente, tem que ser seguido,
ninguém pode gerar mão de obra escrava, ninguém pode gerar subemprego, mas a gente tem que perceber que se em outros países isso acontece e esse produto depois vem para cá, é claro que ele vai chegar mais barato, porque ele foi fabricado de uma maneira diferente da nossa, né? Então, essa diferença é uma diferença que é correta, a tecnologia lá é melhor, então nós temos que correr aqui atrás da tecnologia. Mas não, essa diferença de preço vem porque lá as condições de trabalho, as condições são piores do que as daqui, aqui seriam condenadas. Será que a gente pode deixar esse produto entrar aqui no país dessa maneira? Eu acredito que não. E isso não é defesa da indústria, isso é defesa do próprio país, das condições do país, né? Então, afinal, a dignidade humana é o princípio norteador de toda exato. a E do nossa... ponto de vista tecnológico, também tem diferença. Por que diferença? Se você vai num país onde o investimento na indústria é um investimento que não é tributado, ou é um investimento que é facilitado, obviamente que vai se investir mais. Quando se investe mais, você tem condições de trazer tecnologias mais modernas. Se aqui a gente não tem um estímulo a esse investimento, quando eu digo estímulo, de novo, não é subsídio, é condições, né? Condições competitivas mundialmente, né? Então, hoje tem uma série de estudos que mostram que a maioria das indústrias brasileiras nos diversos setores, do portão da fábrica para dentro, são competitivas, ou seja, tem tecnologia avançada, tem mão de obra qualificada ou em qualificação para produzir aquilo que se produz da melhor maneira possível. Porém, da porta da fábrica para fora, isso muda de figura por conta da tributação. Então, por exemplo, o setor industrial, ele representa em torno de 11% do PIB, mas ele representa, em termos de tributos pagos ao país, 33%. Então, é óbvio que há um descompasso, porque se o faturamento dele representa 11%, mas aquilo que ele paga de imposto representa 33%, é porque ou ele está tributado demais, ou porque outros estão tributados de menos. Então, obviamente, tem que ter um equilíbrio nisso, né, para que todos os setores cresçam como devem crescer. Existe algum setor da indústria brasileira que tenha superado e tenha dado a volta por cima e esteja deslanchando como um case mundial, assim? O nosso agro, que muitas vezes é só enxergado como agro, mas quase todo agro é agroindústria, né? E o agro brasileiro é, sem dúvida nenhuma, o setor que é considerado ponta no mundo inteiro, porque você vê a forma que hoje se é plantado, a forma que hoje se é colhido, a produtividade desse setor é uma produtividade muito maior do que sempre foi, exatamente por conta das tecnologias que foram ali empregadas e depois também do processamento daquele produto. Então, quando você pega, por exemplo, o setor sucroalcooleiro brasileiro, ele é um setor que não tem nenhum outro no mundo que consiga competir, produzir naquelas condições que nós produzimos. A gente vai para um outro extremo completamente oposto, né, de muita tecnologia, o setor aeroespacial. A Embraer é um caso de sucesso. A Embraer nasceu de um sonho do nosso querido Osiris Silva, né? Um sonho de uma pessoa que tinha e tem conhecimento técnico para tudo aquilo e que foi transformado em realidade. Os nossos aviões competem no mundo inteiro com condições de resultado melhor, inclusive, que os deles. A Embraer é uma empresa brasileira que, por exemplo, tem fábrica nos Estados Unidos, começando a produção aqui, terminando lá. A produção começa aqui no interior de São Paulo, inclusive. Não é só em São José dos Campos. Também na região de Botucatu, em Gavião Peixoto e assim por diante. Então, tem vários exemplos de setores de indústria brasileira que tem condição de produzir no mundo e competir no mundo. Por quê? Porque nós desenvolvemos aqui a mão de obra, a tecnologia, a expertise em produzir nas melhores condições possíveis. Júnior, e esse anúncio de que o presidente Trump vai tarifar, vai dificultar
as exportações, isso nos afeta? Isso nos afeta e afeta o mundo todo, né? Mas afeta também os Estados Unidos. Então, esse último, que ainda não está regulamentado, vamos dizer, do 25% no aço e no alumínio, ele tem consequências dos dois lados. Porque nós exportamos para os Estados Unidos 15% do que eles compram de aço. Então, se o produto vai chegar lá mais caro, também vai aumentar o custo de fabricação deles, de um lado. Por outro lado, aqui no Brasil, se esse produto tiver dificuldade de entrar nos Estados Unidos, como aparenta ter, ele pode gerar um valor menor aqui no país, né? Ou seja, um custo menor. Quando ele for vendido a um custo menor, talvez para os produtores nacionais que usem o aço, o custo de produção deles também diminui. Para os fabricantes de aço, isso vai ser uma perda, porque eles vão ser obrigados a vender a um preço mais barato. Então, a gente precisa entender ainda qual vai ser essa dinâmica, se vai acontecer efetivamente nesse percentual de tarifação e como é que o mercado vai se ajustar isso tudo. Agora, nós somos exportadores prioritariamente de commodities, né? Sim. Será que nós temos condições de impor alguma restrição que venha a devolver ao Trump esse gesto de impulso, né? Se bem que a gente vê que ele volta muito atrás, né? Ele joga, depois ele se... Por enquanto, o Brasil tem tido uma postura mais de avaliar esse cenário, ver o que efetivamente vai acontecer para depois tomar uma decisão em cima daquilo que deve ser feito, né? A própria Fiesp também teve uma postura nessa linha, não achando boa esse tipo a forma, de novo, de como ele tá fazendo, mas primeiro vamos ver o que realmente vai acontecer para depois tomar a linha de defesa que for possível. Agora, nós também temos produtos que a gente exporta para eles e que eles são dependentes, ou que eles têm uma dependência maior. Então, há sim possibilidades de uma troca de fogo. Agora, será que essa é a melhor alternativa? Provavelmente não. Provavelmente vai ser melhor negociar, entender aquilo que se quer e achar a melhor forma para que não seja dramático para ninguém. E será que isso faz com que nós fiquemos mais próximos da China? Olha, na verdade, os Estados Unidos está fazendo tudo isso exatamente por conta da China. Porque todo mundo abriu as portas para a China e a China está entrando no mundo inteiro, inclusive aqui no próprio país, impedindo, né, empregos gerados aqui para gerar empregos lá. Então, nesse sentido, eu acho que nós teríamos que ter um olhar para isso também, como a gente estava falando, por exemplo, em relação ao setor têxtil lá atrás, no começo da conversa. Por quê? Porque a gente tem que olhar para o país, aquilo que é importante para o país como um todo. Geração de emprego, não é só o produto entrar aqui mais barato. O produto entrar aqui mais barato, será que nós também não podemos fazer mais barato? O que precisaria para nós fazermos mais barato e para a população aqui estar empregada? É isso que é o que importa. Então, eu acho que o país ele tem que aproveitar esse momento para pensar de forma diferente, pensar fora da caixinha mesmo. O que nós vamos fazer para que, se essas tarifações forem colocadas, o que nós podemos fazer aqui para que isso não nos afete? Não é com que moeda nós vamos devolver isso, mas sim o que nós podemos organizar aqui dentro para que isso não nos afete. Tem muita coisa que pode ser feita. Júnior, tem um tema assim que eu acho espinhoso, mas eu gostaria de ouvir você como um líder empresarial da indústria. Eu vejo aquelas notícias de redução da taxa de desemprego, mas eu vejo também, examino, que há um assistencialismo muito grande, então eu às vezes começo a me autoindagar. Será que as pessoas que estão recebendo uma série de auxílios não estão deixando de procurar emprego e isso é uma ilusão dizer que não há desemprego? Essa é uma preocupação de futuro, né? Porque essa comodidade, no mínimo, ela tira a expectativa de jovens, né?
que ao invés de pensar em serem educados para crescerem profissionalmente, para efetivamente produzirem, são educados para, de alguma forma, receber esses benefícios. Eu, pessoalmente, eu estou dando a minha opinião pessoal, né? Eu acho que há determinadas situações que a família está numa condição realmente tão deplorável que ela precisa, sim, de um estímulo, de um benefício, porque senão ela não tem condições de sobrevivência. Mas entendo isso como uma coisa que deve durar um período. Tem que ser transitório, Tem que né? ser transitório. Junto com isso, tem que vir outras políticas que deem ferramentas para aquela família sair daquela condição e não ficar para o resto da vida naquela condição. E sair daquela condição de uma maneira salutar, de uma maneira que ela tenha condições de receber mais, de uma maneira que ela tenha condições de se empregar, por exemplo. Então, hoje já se fala, porque muitas vezes a pessoa que ganha esses benefícios, ela vai procurar um emprego. Se ela faz a conta e vê que aquele emprego vai dar para ela parecido com o que ela ganha no benefício, ela desiste do emprego. E tem formas de se enxergar que isso está acontecendo. E já existe uma vertente de que, em isso acontecendo, depois de determinado número de vezes que a pessoa desista do emprego por querer ficar com o benefício, seria, por exemplo, uma forma dela vir a perder o benefício. Agora, isso é pelo lado, vamos dizer assim, da punição. Nós temos que pensar pelo outro lado. Uma sanção positiva, né? Um estímulo. Né? Exato. O que seria esse estímulo? O que em cada região existe? Como que a gente pode formar essa população para que ela consiga gerar renda para ela própria? Para que ela consiga ter uma condição de se empregar? É isso que deveria pensar. Eu acho que as nossas políticas nacionais, mas com um olhar regional, deveriam ver isso. Então, tem determinadas regiões do país que podem trazer crescimento, desenvolvimento num determinado setor. Vamos formar a população para aquilo, vamos estimular que se faça. Existe Banco do Povo, posto de atendimento, uma série de ferramentas que o governo tem que ele consegue ter fotografias reais do que está acontecendo em cada região, né? E, através disso, desenvolver políticas regionais, locais, que permitam empregabilidade para essa população. E empregabilidade não só no sentido de se empregar na empresa de alguém, mas também empregabilidade própria, né? Empreender, né? Empreender. Você vê no Nordeste, por exemplo, muitos dos que recebem Bolsa Família, eles têm uma terra própria. E por que a gente não dá, em vez de dar o Bolsa Família, a gente não dá uma ferramenta para que eles consigam efetivamente produzir naquela terra e tirar uma renda que os permita viver bem, crescer, né? É isso que a gente deveria fazer. E é uma forma também de você valorizar a sua vida, né? Exato. Você está sendo útil, está produzindo alguma coisa, agora ficar ali aguardando, né, um benefício, né? Júnior, esse ano nós estamos no ano da COP30, né? Em Belém, e é uma COP que espera-se um milagre do Brasil, que as últimas 3 COPs não conseguiram resolver a questão do financiamento, né? E aguarda-se que o Brasil resolva isso, é extremamente difícil, e também há muita esperança, né, de que o Brasil possa mostrar que ele ainda tem florestas, ainda tem reservas que possam reverter em créditos de carbono. A Fiesp tem pensado nisso, nessa questão de crédito de carbono? A Fiesp está 100% mergulhada nisso, né? Aqui em São Paulo, inclusive, vai ter um evento grande nesse setor, que é exatamente a Fiesp que está liderando, é um braço da COP, né? Esse é um desafio, mas acho que, e talvez com certeza você conhece mais do que eu sobre isso, porque você é da área ambiental, eu não sou tanto, mas eu enxergo
o Brasil, ele é ainda o país que tem mais áreas de reserva, de todos esses que estão falando conosco. Quer dizer, todos esses lá atrás destruíram as suas reservas, não estão pensando em reflorestamentos próprios, também poderiam estar pensando nisso. E agora alegam que o Brasil é que está sendo o causador de tudo isso no mundo inteiro, quando, na verdade, nós temos muita área de preservação. E estamos mantendo as nossas áreas de preservação. Porque quando você pensa em todas as propriedades legais, que são muitas no país, a maioria é legal e não ilegal, todas elas têm que prestar conta no seu licenciamento ambiental. E licenciamento ambiental, muitas vezes, rigorosos. Tem certas regiões do país onde a área de preservação tem que ser de 80%. A Amazônia é legal. 80%. Você imagina, você é proprietário de um local, qualquer que seja ele, não importa o tamanho, mas 80% dele você não pode fazer nada. E 20% você pode. Então, é óbvio que tem que ter uma compensação por isso. E aí que vem os créditos. É muito modesto aquele pagamento por serviços ambientais, né? O PSA, que para mim antigamente PSA era um exame para prova, né? Agora PSA é pagamento de serviços ambientais. Eu acho que ainda é muito pouco animador, não é? Muito. Precisaria ser alguma coisa mais concreta, né? Agora, o crédito de carbono, nós temos ouvido que há uma certificação fictícia, às vezes, né? E nós propusemos aí para uma orientanda minha na pós-graduação, na Universidade de 9 de Julho. Aliás, ela é registradora de imóveis em Diadema, Patrícia Camargo Ferraz. Ela fez uma tese muito interessante, atribuindo ao registro de imóveis, que é o depositário de toda a questão imobiliária, só é dono quem registra, né? Então, quem não tem a sua propriedade registrada não é dono, pode ser possuidor, pode ser ocupante, pode ser invasor, pode ser grileiro e tal, mas o dono é aquele que registra. Então, o registro de imóveis talvez fosse a instância adequada para certificar que a área existe, que a área tem a sua floresta, que ela é conservada, porque hoje nós temos aerofotogrametria, satélites, tem mapbiomas, etc., que controlam tudo isso. Eu achei muito interessante a tese dela, e não sei se você chegou a pensar nisso, assim, vincular ao registro de imóveis a certificação. Com certeza é uma excelente ideia, porque é uma coisa oficial, formal, tem todo um regulamento, né? Não pode se fazer de qualquer maneira. O registro de imóveis ele está sob a fiscalização muito severa do Poder Judiciário. Sim. Né? Então, o juiz corregedor permanente é alguém muito exigente, vê minúcias, sabe? Depois ele tem o corregedor geral no âmbito do Estado e tem uma corregedoria nacional do CNJ. Então, é alguma fiscalização muito mais cautelosa, prudente e realmente severa do que essas certificações por empresas que a gente não sabe bem. Eu acho que nós, acho que é perfeito isso, eu acho que nós temos que olhar para esse lado, porque seria uma forma mais garantida, vamos dizer assim, e também temos que mostrar para o mundo aquilo que de verdade acontece aqui. Porque, sem dúvida nenhuma, infelizmente, há situações de queimadas propositais, de questões ilegais e assim por diante. Mas por que acontece isso? Quando você vai na região norte e vê uma floresta sendo desmatada, por exemplo, e por que ela está sendo desmatada? Porque aquelas árvores que vão ser tiradas, elas têm valor. E se elas têm valor, é porque alguém compra. E quem é que está comprando? É o Brasil? Invariavelmente, não. Invariavelmente, são materiais que são troncos, são madeiras serradas, que são exportadas, mesmo que ilegalmente, para outros países. E, na maioria das vezes, países desenvolvidos. Então, quando a gente fala sobre isso, nós também temos que olhar lá, como é que esse produto está chegando lá? Por
Por que eles não impedem a entrada, né? Porque eles têm condições de fazer isso. É como, infelizmente, como o produto roubado. Tem quem roube, tem quem compre. Você tem demanda, né? Exatamente. Então, eu acho que também tem que olhar esse outro lado, né? Na conscientização ambiental, ela não pode ser impositiva para nós, no sentido de que nós temos que coibir isso. Para que se coíba isso, os outros países compradores têm que fechar suas portas para isso. Então, eu sinto falta disso nessas discussões, porque eu vejo sempre imposições e, de alguma forma, encontrar culpados, que são aqueles que eventualmente permitem o desmatamento. Mas isso acontece por quê? Para onde vai isso? Né? Não se justifica, mas é uma forma, sem dúvida, de também ajudar a coibir. Ou seja, todo mundo é responsável, não é só o brasileiro. Aqueles que compram esse produto também são responsáveis, no meu ponto de vista. E ao mesmo tempo, você vê em países desenvolvidos, por exemplo, você vai nas florestas de sequoia nos Estados Unidos. Eles criaram uma forma que existe uma visitação. Uma visitação, aquilo tudo, que gera receita. Então, o ambiental brasileiro também tem que, eventualmente, mudar um pouco a sua forma de enxergar, porque há como se preservar e, ao mesmo tempo, ter receita, né? Então, tem muita coisa que nós temos que aprimorar. O que, no meu ponto de vista, não dá para esperar é que, para a gente manter essa floresta toda, que é importantíssimo, eu sou 100% favorável a que isso seja mantido, mas não pode ser de graça, porque ninguém vive sem receita, né? Então, obviamente, tem que se encontrar uma forma de trazer receita, se é via o crédito de carbono, se é via uma exploração regulamentada, Sim. bem regrada do ponto de vista o manejo florestal, racional, do ponto de vista ambiental. Porque quando se fala que o Brasil ele desmata porque ele quer ampliar a área de gado, porque ele quer ampliar a área de cultivo e assim por diante, isso é uma falácia, porque você olha a produtividade que nós temos tido no país, no mesmo hectare, tem triplicado, quadriplicado. E há muitos pastos abandonados que poderiam ser revitalizados, restaurados, ou para servir para cultivo, ou mesmo para reflorestar, né? Hoje, o gado, no sistema de manejo rotacionado, o gado no confinamento, ele traz muito mais resultado do que o gado criado de maneira expansiva. Então, os próprios fazendeiros, nas suas áreas já abertas, eles estão mudando a forma de criação, a forma de cultivo, e isso exige menos área, é o contrário do que se fala. Se há um sucesso brasileiro, é a Embrapa, né? Sem dúvida. A Embrapa é um motivo de orgulho para o Brasil, né? Com certeza. Mas, Júnior, a gente ia conversar 40 minutos, já foram 53, tão gostosa a conversa aqui. Eu falo demais. Não, é para isso mesmo. Eu gostaria de que a minha voz nem fosse ouvida, só do entrevistado, né? Mas a gente sempre pede para o convidado, para ele deixar uma mensagem para os nossos jovens que são jovens que estão ali estudando, querem prestar concurso, acreditam no Brasil. O que você diria para essa juventude? Eu diria que eles têm que acreditar no Brasil, sim. Eu acho que a gente fala que o Brasil é um Brasil de futuro, mas ele realmente é um país de futuro no presente, né? Nós temos condições diferenciadas que nenhum outro país tem. Então, acima de tudo, eu tenho que agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui e acho que o jovem tem que lutar, sim, por aquilo que ele almeja, né? Quanto mais esforço, claro, sorte também, mais trabalho faz a diferença em conseguir. Então, estudar vai fazer a diferença para conseguir passar, por exemplo, num concurso, se essa é a questão. E não perder a esperança de conseguir. Porque muitas vezes você não consegue da primeira vez,
você vai conseguir em outras vezes. Mas também conseguir em outras vezes, já às vezes numa época um pouco mais amadurecida, dizer, eu acho que nós temos que lutar por aquilo que nós queremos e lutar da forma correta, né? Não perder a esperança e fazer sempre o correto. Eu não sou favorável tem uma ajudinha aqui, uma facilitadinha ali, não. Eu não acho que isso lá na frente vai custar caro. Então, é melhor trabalhar de maneira que você efetivamente consiga pelo que você conquistou. E acho que todos têm condições de conquistar. Obrigado, Júnior. Obrigado Foi muito você pela bom oportunidade. ouvir. E nós conversamos com Wandermir Francesconi Júnior, né, que além de ser engenheiro de produção pela Politécnica da USP, pós-graduação em Harvard, ele é uma das figuras mais importantes da nossa poderosa Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Tem vários cargos lá. Vocês devem ter gostado, então assistam, contem para os outros e a entrevista fica disponibilizada aí no nosso canal. Muito obrigado a vocês pela oportunidade e obrigado de estar aqui com você. Foi muito bom, muito gostoso. Obrigado.